Olá pessoal, eu me chamo Elisvânia Silva, sou discente do curso de Química na Universidade Estadual do Ceará e vou apresentar hoje uma aula para vocês sobre o planeta Terra e suas características. Primeiro, o planeta Terra ele é um planeta pequeno e sólido que gira em torno do Sol junto com os demais astros do Sistema Solar, ou seja, junto com os outros planetas. Uma grande parte da Terra é coberta pelos mares e oceanos, que é a chamada hidrosfera. A camada mais externa, ou seja, a atmosfera, ela é formada por gases. O oxigênio existente na atmosfera e a água líquida tornam possível a vida em nosso planeta. A vida representada pelos seres humanos, animais e vegetais forma a biosfera. A biosfera, ela só pode existir a partir da combinação das demais esferas abaixo mencionadas. Ou seja, a biosfera ela vai ser um conjunto, um aglomerado do sistema litosfera, hidrosfera e atmosfera. Ou seja, a biosfera vai englobar todos esses outros sistemas. Como vocês podem observar nessa imagem, a biosfera ela vai ser composta pela atmosfera, que é composta por gases, a litosfera, que é composta por rochas, e a hidrosfera, que é todo o sistema aquático do planeta. A atmosfera é um meio fluido e, portanto, a diferenciação entre as camadas ocorre de forma gradual, não existindo limite físico entre elas. Entretanto, convencionou-se dividir a atmosfera em 5 camadas, que são elas: a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Eu vou falar um pouquinho de cada uma agora no decorrer da nossa aula, certo? Primeiro, a troposfera, que é a primeira camada. É a camada mais próxima da superfície terrestre e é onde o ar é mais concentrado, ou seja, onde tem a maior concentração de gás oxigênio. Pode chegar até 17 km em seu limite superior, ou seja, a distância da superfície da Terra. Até o fim da camada troposfera pode chegar até 17 km, ou seja, é muito longe. Na troposfera, conforme aumenta a altitude, há uma redução da temperatura atmosférica, ou seja, porque os gases vão diminuindo. Quanto maior for a longitude, menor será a quantidade de gás existente. A estratosfera, ela é a segunda camada da atmosfera. Está entre aproximadamente 17 e 50 km da superfície. Está entre 17 e 50 km, ou seja, assim que finaliza a camada troposfera, inicia-se a estratosfera. A camada de ozônio ela é responsável por filtrar os raios ultravioletas emitidos pelo Sol e está entre 20 e 35 km de distância da superfície, ou seja, ela está localizada na estratosfera. Assim, pode-se perceber que a camada de ozônio, que é essa daqui, ela está exatamente centralizada na camada da estratosfera. Ela nem está muito acima nem muito abaixo, está no centro. Próxima camada é a mesosfera. Ela localiza-se aproximadamente entre 50 e 80 km de distância da superfície, ou seja, assim que finaliza a estratosfera, inicia-se a mesosfera. É a camada mais fria da atmosfera, com temperatura que pode chegar até menos 90 graus, em virtude do ar rarefeito, ou seja, tem pouca presença de gás oxigênio e de outros gases também, como hidrogênio, ozônio, etc. Nessa camada, os meteoritos que atingem o planeta são fragmentados e entram em processo de combustão, ou seja, eles começam a queimar. É a partir do momento que eles entram em contato com essa camada que eles começam a pegar fogo e tem maior velocidade até chegar à Terra. A termosfera, que é essa daqui, ela está localizada entre 80 e 500 km de distância da superfície. A temperatura na termosfera pode chegar até 1.500 graus Celsius. Ela é também chamada de ionosfera, por causa da grande concentração de íons. Como vocês podem perceber, ela é uma das maiores camadas que tem no planeta Terra. Certo? Uma das maiores camadas, porque ela chega até 500 km de distância.
Já a exosfera, ela é a última camada da atmosfera terrestre, que é essa daqui. Localiza-se aproximadamente entre 500 e 800 quilômetros de distância da superfície. Nessa camada, o ar é muito rarefeito e quase não há presença de outros gases atmosféricos, com exceção do hélio e do hidrogênio. Ou seja, nessa camada, mesmo que muitos gases não sejam mais existentes, ainda há uma pequena existência do hélio e do hidrogênio. A sua temperatura ela pode chegar até 1000 graus Celsius. Já falamos que a biosfera ela é composta pela atmosfera, pela hidrosfera e pela litosfera. Já falamos um pouquinho também de como é composto a camada da atmosfera, que ela é subdividida em 5 camadas. Então agora vamos dar início à explicação das demais camadas que compõem a biosfera, certo? Agora vamos falar da litosfera. A litosfera ela é também chamada de crosta terrestre, ou seja, é a parte mais externa e superficial sólida do nosso planeta, sendo composta pelas rochas, pelo solo e pelas formas de relevo. A hidrosfera. A hidrosfera é a camada de água da Terra, sendo composta pelos rios, lagos, oceanos e mares, além da umidade presente e que também influencia no clima. A existência de água no nosso planeta é de vital importância para a manutenção da vida, ou seja, como vocês podem observar, a água, o seu processo da água vai ser um ciclo contínuo, porque está envolvido o processo de fotossíntese. E na fotossíntese vai ter a geração de oxigênio, no qual os seres terrestres precisam do oxigênio para a respiração. Como vocês também podem visualizar, a água ela passa por 3 fases, sólido, líquido e gasoso. Aqui ela está evaporando, está se tornando gás. Depois ela vai precipitar e vai voltar a ser líquida novamente, ou seja, ele é um ciclo ininterrupto. A água ela é de vital importância, porque além de servir como energia para os seres vivos, como os humanos, plantas, animais, seres aquáticos, seres microscópicos, ela tem diversas funções no cotidiano, como todos sabem. A Terra é classificada em 3 tipos de camada, que são divididas de acordo com certos critérios químicos e físicos. De forma simplificada, a Terra é formada por uma camada externa, um manto viscoso e um núcleo, na parte mais interna. Agora eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas composições do planeta Terra, no qual é dividido em crosta, manto e núcleo. A crosta terrestre, ela corresponde a uma fina camada da superfície terrestre. É composta por rochas sólidas constituídas por oxigênio, silício, alumínio, magnésio e ferro. Essa parte do planeta possui 40 quilômetros de espessura, ou seja, é uma fina camada, mas mesmo assim de tamanho considerável. Já o manto, ele é a segunda camada do planeta Terra. Possui 2.900 km de extensão e conserva uma temperatura elevada que varia de 100 graus Celsius até 3.500 graus Celsius. O minério responsável pela formação dessa camada da Terra é o magma, constituído por silício e magnésio. Ele é bem quente. Já o núcleo é a camada mais interna do planeta, contém elementos metálicos como ferro, níquel e silício. Essa camada corresponde a cerca de 1/3 de toda a massa da Terra, ou seja, é bem pesado, né? O núcleo é dividido em 2 partes, o núcleo sólido, que é esse, mais interno, com um raio de 1.250 km, e o núcleo líquido, que o envolve. As temperaturas dessa camada são extremamente altas, chegando até 5.000 graus Celsius. A grande viajante. A Terra ela gira em torno do Sol em um movimento contínuo chamado de translação, ou seja, o movimento que ela faz ao redor do Sol é chamado de translação, e o movimento que ela dá no seu próprio eixo com um ângulo de 25 graus é chamado de rotação. Lembrando que o seu movimento não é totalmente redondo, ou seja, não é totalmente uma rotação, ele é mais elíptico, em forma de elipse.
como se fosse um peão. O caminho que percorre a Terra, que a Terra percorre, tem a forma de uma elipse e é denominado órbita terrestre. Ou seja, ela roda em forma de elipse no seu próprio eixo e também ao redor do Sol. O tempo que a Terra leva para percorrer sua órbita é conhecido como ano sideral e dura 365 dias, 6 horas e 9 minutos. O eixo de rotação terrestre é inclinado, por isso o número de horas de sol que os hemisférios norte e sul recebem varia ao longo do ano. Essa variação determina as 4 estações e é responsável pelo dia durar 6 meses nos polos e as noites durarem os demais 6 meses. Os dias e as noites. No movimento de rotação, a Terra gira em torno de si a cada 23 horas e 56 minutos, ou seja, a duração de horas que o Sol vai ter incidência na Terra serão 12 horas. E a duração de horas que o Sol não terá incidência na Terra será de 12 horas também, ou seja, o dia durará 12 horas e a noite também 12 horas. Solstícios e equinócios. Cada hemisfério recebe o máximo de radiação solar durante seu solstício de verão. Como vocês podem observar, no solstício de verão existe uma maior quantidade de energia solar emitida do que no mesmo período no solstício de inverno em outra região. Nesse mesmo dia, o hemisfério oposto recebe o mínimo da sua radiação anual, que é o solstício de inverno. Ambos os hemisférios, no entanto, recebem exatamente a mesma radiação nos equinócios da primavera e do outono. Como vocês podem observar aqui, o equinócio da primavera no dia 23 de novembro vai possuir a mesma radiação que o equinócio de outono no dia 23 de março. Isso porque será a mesma incidência de radiação solar, mesmo que em dias diferentes, em datas diferentes, mas será a mesma quantidade no mesmo período. Agora vamos para o nosso exercício de fixação. Questão 1. Comparando a Terra a um ovo cozido, pode-se ter uma ideia de como o planeta é dividido em camadas. De acordo com a ilustração, é possível afirmar que a gema, a clara e a casca do ovo correspondem, respectivamente, às seguintes camadas. E tem A, crosta, núcleo e manto. B, manto, núcleo e crosta. C, núcleo, manto e crosta. Ou D, barisfera, crosta e manto. O item certo é o item C. Por quê? Porque o 1 é o núcleo, o 2 é o manto e o 3 é a crosta terrestre. Agora vamos para a questão 2. A biosfera inclui todos os ecossistemas que estão presentes, desde as altas montanhas até 10.000 metros de altura, até o fundo do mar, até cerca de 10.000 metros de profundidade. Na biosfera, portanto, o ar, a água, o solo, a luz são fatores diretamente relacionados à vida. As 3 principais camadas que compõem a biosfera são, como eu já expliquei, a biosfera é composta pela atmosfera, pela litosfera e pela hidrosfera. Então, o item certo é o item D. Questão 3. A maior parte dos fenômenos meteorológicos, como chuva, vento e deslocamento da massa de ar, ocorre na A, estratosfera? Não, porque está na mesma linha da camada de ozônio. B, troposfera? Sim, já vou explicar com a imagem. Item C, mesosfera? Não, porque está acima da camada de ozônio. Item D, termosfera? Também não. E exosfera? Também não. Aqui, como vocês podem observar na imagem, a troposfera ela vai ter um limite de extensão de 17 km. Então, vai ser nessa região, abaixo da camada de ozônio, que haverá todos os tipos de alterações climáticas ou precipitações, como chuva, vento ou qualquer efeito. Então, vai ser nessa região, na troposfera. Bem, chegamos ao fim da nossa aula. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada. Quem tiver alguma sugestão de melhoria ou de alguma aula, eu agradeço bastante.
pois estas aulas estão servindo como hora para o meu estágio, já que estamos durante essa pandemia. Então eu agradeço bastante por todos terem me acompanhado. Muito obrigada. Tchau.